Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fé Simplificada. Eu sou o Júnior e estou aqui para falar sobre vários assuntos que interessam a todo mundo relacionados à fé. E hoje não é diferente, tem muita gente que tem uma dúvida muito peculiar, né Wesley? E eu diria uma dúvida até legítima, né? Uma dúvida intelectual. Se a pessoa levar para o lado intelectual, eu compreendo essa dúvida, que é: se Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, tudo que já aconteceu e que vai acontecer, por que Ele testa a minha fé? E aí, o que vocês acham? Por que Deus prova a gente, né? Por que Deus testa a gente? Por que Deus... eu estou passando pela prova. Eu ouço muito isso, né? Meio cristão, esse é um jargão comum. Deserto? Eu estou passando no deserto. Por que Deus está me testando? Por que Deus precisa provar a minha fé? E quando a gente fala em prova de fé, em teste de fé, talvez a primeira história bíblica que venha na cabeça de alguém seja a história do sacrifício de Isaac para Abraão. Também é outra coisa bastante explorada em filmes, bastante explorada em novelas e etc. Bom, a história é a de um homem com 90 e poucos anos, 100 anos de idade, que Deus chama especificamente para si, né, chama com 75 anos de idade, e promete a ele que ele vai ser pai de uma grande nação. Problema, ele não tem filho nenhum. E aí? Como é que alguém vai ser pai de uma grande nação sem filho nenhum? E ele promete que a esposa dele, que na época tinha 90 anos de idade, ia ter um filho. Outra loucura, né? Se for olhar para o lado intelectual da coisa. Mas no final das contas, Deus sempre cumpre as suas promessas e o filho nasce. E o filho é chamado de Riso, porque a esposa riu quando viu a notícia. E aí, Isaac, que é o nome do neném, cresce, vira um moço bonito, 24 anos de idade. O Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, pega o seu filho, seu único filho, vai ao monte e sacrifica ele para mim. Olha o tipo de pergunta. O Senhor promete para ele que ele vai ser pai de uma grande nação, que de Isaac ele nascerá uma grande multidão de pessoas, que ele seria, que as pessoas que viriam dele seriam como as areias da praia ou como as estrelas do céu, incontáveis, e de repente, pega o seu filho e sacrifica para mim. Olha o absurdo da coisa, né? E aí no final das contas, Abraão, ele é chamado de o pai da fé, lá em Hebreus, porque ele nem questiona, não há nenhum registro de questionamento em Gênesis 22, que é onde acontece essa história. Ele pega Isaac, pega 2 servos, junta as coisas, vamos sacrificar. E caminham 3 dias, 80 quilômetros. Às vezes a gente lê na Bíblia e fala assim: nossa, aconteceu tão rápido, ele foi daqui ali e já tentou sacrificar Isaac. Não, eles caminharam 3 dias. E o Isaac do lado do pai, vendo tudo, vendo a lenha, vendo o cutelo, vendo os servos, vendo tudo e esperando chegar no monte para o sacrifício. E Isaac, com certeza, lá com seus 20 e poucos anos de idade, perguntou: cadê o cordeiro? O que a gente vai sacrificar? E aí eles ficam ao pé do monte, os jovens ficam lá, os moços ficam lá, e ele diz assim para os moços: olha que legal o tamanho da fé de Abraão. Olha, ficai aqui, porque eu vou subir, nós vamos subir sacrificar, e já nós 2 descemos. Abraão, ao subir ao monte para sacrificar Isaac, diz aos servos que eles desceriam os 2. Então olha o tamanho da fé. Aí Paulo vai dizer que Abraão foi justificado pela fé por causa disso. E aí Abraão sobe o monte com Isaac, e Isaac perguntando para ele: pai, estou vendo aqui a lenha, estou vendo o cutelo, estamos subindo, mas cadê o cordeiro? A resposta de Abraão é bem emblemática, bastante gente conhece: Deus proverá para si o cordeiro. Uma profecia já que ia lembrar lá de Jesus na cruz do Calvário. Mas está dizendo para Isaac: confia em Deus. Ele sobe. Chegando lá, ele tem que revelar o segredo, que o cordeiro, no final das contas, é o próprio Isaac. Agora me diz uma coisa: seu pai, um velho, você com 20 e poucos anos de idade, forte o suficiente para lutar pela própria vida, não poderia lutar? Matar Abraão e descer correndo e falar: gente, meu pai estava doido, vamos embora daqui que eu sou o herdeiro. Isaac não fez isso. Isaac se entrega. Com 20 e poucos anos ele poderia muito bem lutar contra Abraão com 100. Mas não, ele se entrega. Nem há registro de que Abraão tenha amarrado Isaac. Apenas que ele o deitou no madeiro. Olha outra referência a Jesus.
que se entrega voluntariamente. A gente fala isso de tipo de Cristo. Isaac é tipo de Cristo. Ele se entrega. E quando Abraão realmente vai matar Isaac, sacrificar Isaac, soa uma voz do céu, dizendo: agora eu sei que você me segue. Abraão, não toca no garoto. E aí mostra para eles onde está um cordeiro amarrado e tal, que também é tipo de Cristo. E ele sacrifica no lugar de Isaac, também mostrando como Cristo se sacrificaria no nosso lugar, nós é que deveríamos morrer. E aí, essa história tão bonita e que tem tantas nuances de tipos de Cristo, nos causa essa dúvida. Mas, poxa vida, desde sempre Deus sabia que Adão tinha fé, ou que Abraão tinha fé. Desde sempre, Deus já havia prometido para Abraão que de Isaac sairia uma grande nação. Portanto, qual é a razão de Deus retirar de Abraão o próprio Isaac ali naquele momento e fazer esse teste tão esdrúxulo? Por quê? Ora, porque quem sabia era Deus, Abraão não. Deus testa a nossa fé porque Deus sabe o limite da nossa fé. Quem não sabe somos nós. Abraão até aquele momento não sabia até que ponto ele poderia ir por Deus. Ele soube ali. E Isaac também foi testado em sua fé e não sabia até onde ele ia para servir a Deus. E ali ele soube. Muitos versículos depois, muitos capítulos depois, um filho de Isaac, chamado Jacó, vai jurar pelo Deus o temor de Isaac, ou numa tradução mais contemporânea, o terror de Isaac. A experiência de passar por aquele momento criou em Isaac um temor a Deus tão grande que Isaac provavelmente chamava a Deus de o meu temor, o temor de Isaac, ao ponto de Jacó, seu filho, ouvir isso muito de seu pai. Portanto, quem não sabe o limite da nossa fé somos nós. E esses testes vão nos mostrar para nós, qual é o limite da nossa fé. Quantas vezes nós conversamos com pessoas, Wesley, que nunca passaram por luta e de repente passam por uma dificuldade muito grande. E a gente chama isso de prova. E aí no final, quando passa tudo, ela diz: eu saí mais fortalecida na minha fé. Muito como eu já ouvi isso várias vezes. Pessoas que passam por doenças muito sérias, pessoas que passam por problemas muito sérios e que saem dessa situação fortalecidas na fé. Durante a tribulação, durante essa prova, sofrem, têm dúvidas, questionam Deus, brigam com Deus, mas ao final saem fortalecidas disso e saem com uma fé mais madura. Deus sabia desde o começo o quanto essa pessoa iria ter de fé. Quem não sabia era essa própria pessoa. Eu só sei o tanto que eu aguento quando eu pego o peso para carregar. Eu só sei que eu consigo levantar do chão 30, 40, 50 ou 100 quilos se eu for lá e catar os 30 e sofrer por isso, catar esse tanto, conseguindo e não conseguindo. Deus sabe desde sempre qual é a minha capacidade de carga. Quem não sabe sou eu. Eu preciso testá-la. E aí, quando acontece esse teste, eu acho que é Deus que está me testando. E Deus simplesmente diz mesmo que é Ele que está testando. Mas quem está aprendendo no final das contas somos nós. Esse teste é no sentido de que Ele é o professor que já sabe a matéria e nós somos um aluno que somos testados para ver o tanto que a gente conhece dessa matéria. Essa é a razão de teste. A gente pode dizer então que as provas que Deus coloca na nossa vida é para o nosso aprendizado e até mesmo como inspiração e aprendizado para outros? Sim, com certeza. É exatamente por isso que nós estamos falando de Abraão aqui. Por isso nós estamos falando de Isaac. É a vivência que eles tiveram que nos mostra como nós devemos proceder. É o caminho que eles trilharam, com acertos e com erros, que faz com que a gente acerte e erre, percebendo aquilo que eles fizeram e vivenciando eles como exemplos para nós, tanto positivos quanto negativos, mas de forma que a gente possa exercitar a nossa caminhada cristã com uma fé madura. E fé madura nos ajuda a viver bem, a confiar em Deus na hora em que o barco está balançando, a confiar em Deus na hora que as coisas estão difíceis. Porque confiar em Deus quando tudo está bem, quando o bolso está cheio, quando a despensa está cheia, quando tudo vai bem, é fácil. O difícil é confiar em Deus quando tudo está dando errado. E exercitar esse tipo de fé que confia em Deus acima das circunstâncias é o que faz com que a nossa fé seja
fortalecida e se direcione para um alvo real. Ao invés de eu ter fé na segurança que a minha vida financeira dá, na segurança que a minha família me dá, na segurança que a minha profissão ou que o meu intelecto me dá, eu passo a ter certeza e segurança simplesmente no alvo certo, em Deus. Ele é suficiente para me gerar fé e segurança. Quando eu tenho esse tipo de fé madura, que vai além das circunstâncias, que não me faz desistir de tudo porque as coisas estão dando errado para mim, aí sim, eu cheguei a um nível de fé parecido com o de Abraão, e aí eu posso ser chamado de um herói da fé, como Abraão foi chamado também. E aí, será que você tem a mesma fé de Abraão? Será que você passaria nessa prova? Claro que Deus sabe até onde cada um pode chegar. Se você quiser compartilhar com a gente, deixe nos comentários as experiências e talvez as provas que você esteja passando nesse momento. Não se esqueça também de se inscrever nesse canal pequenininho, mas com muita fé. É isso aí, pessoal, porque no final das contas não precisa complicar, simplifica. E eu te vejo no próximo vídeo.